essas coisas. Dia 29 de outubro. Mentira. Olha só quem tá aqui para participar do Papos e Reflexões. Boa noite. Trouxe uma galera aqui comigo hoje, né? Porque afinal de contas, a gente tá aqui esperando o Halloween, o dia do Saci, dia de finados, de todos os santos. E nós aqui, fazendo ao vivo Papos e Reflexões online. Olha só que doideira. Nós, eu, vocês, e as caveiras, os túmulos, os fantasmas, tudo faz. Halloween. Começando mais um Papos e Reflexões online, dia 29 de outubro. Titi aqui, no mesmo bate-canal. Vocês aí, do outro ladinho da telinha da titia, pra gente fazer um lance bacana, né? Aprofundar. Já se deu conta que a gente vem aqui toda terça-feira porque a gente escolhe sair do basal. Olha só, bacana isso, né? Interessante. Só vem quem tá afim de sair do basal, de sair dos tentáculos da cultura, de sair dos aprisionamentos. Aprisionamento que a gente aprende a viver, né? Então sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre um lance bem delicado. Aonde mora o seu preconceito? Não tenho preconceito. Onde é que mora o seu preconceito? Já parou para pensar? Ou é mais fácil falar, não, eu não tenho preconceito, imagina, eu super respeito os negros, eu super respeito as pessoas menos favorecidas, eu super respeito as pessoas LGBTQI, eu super respeito a causa feminina. Ah, não, eu não tenho preconceito. Será? Será mesmo? Será que você é um ser tão magnânimo, iluminado, que você não é feito do mesmo material que eu, que o seu vizinho, que a sua colega de trabalho, que o seu filho, seu pai, sua namorada, seu professor, tua professora. Boa noite, sejam bem-vindos. Será que você é feito de alguma coisa diferente? Será? Será que quando você olha uma realidade um pouquinho fora daquilo... Oi, Ivan, seja bem-vinda, boa noite. Um pouquinho diferente daquilo que você aprendeu que era o jeito correto. Será que você aceita esse jeito diferente de boa? Vamos
prestar atenção nisso. Como é que é pra você no dia a dia? Tchau, caveirinhas. Vou tirar, porque senão, né, a gente não presta atenção. No dia a dia, como é que a gente faz para lidar com as esquisitices do outro? Já parou para pensar que... Você já parou para pensar que no dia que você levantou, vendo o periquito verde, super bem-humorado, super feliz, super amando todo o universo, tem uma outra pessoa que está detestando as mesmas coisas que você está amando? E isso é direito? Como é que se lida? Normalmente, como é que a gente lida com isso? A gente tá lá, super curtindo, ai, dormi tão bem, ai, tô tão feliz, tô tão de boa com a vida, tô amando, ou tive uma noite maravilhosa com o boy, com a mina, ou ganhei na loteria, tô achando a vida uma coisa incrível, tô me sentindo abençoado. Como é que você lida com as outras pessoas no seu entorno, ou que se relacionam, ou que passam pelo seu dia, que tá super mega blaster bacanérrimo, e o delas não tá? Você permite? Você aceita? Oiê, sejam bem-vindos. Você aceita que o outro tem direito de estar num estágio, percepção, patamar, ideia diferente que a sua? Você aceita? É de boa você estar ao lado, convivendo com pessoas que não entendem o que você está falando? É bem difícil, né? E como que a gente costuma se portar? Como que a gente aprendeu a se portar em relação a isso? Ai, credo, Deus me livre. Né? Bem paulista. Deus me livre. Ai, credo, meu. Bem moca, né? Né, Ana? Bem moca. Bem paulistano. Eu sou de lá e posso falar. Bem paulistano. Né, meu? Pô, meu. Qual é, bicho? O teu dia, a tua sensação de bem-estar, consegue se sustentar quando tem essa diferença entre as pessoas que estão se relacionando com você? Ai, que saco, né? Ai, tô tão bem, vem esse mal acabado, super pesado, coisa e tal. Ai, já me maculou e tal e coisa. Ai, tô tão... Eu também, Mel. Ai, eu tava tão bem, que saco. Ai, eu odeio essa gente que chega e a gente tá super bem e de repente infesta o ambiente, cara. Nossa, que voodoo. Qual é o nome disso? O que será que é isso? A gente aceita a vibe do outro? Não. Por que a gente não aceita? Porque a gente aprendeu a execrar, rejeitar e não permitir o destoar daquilo que eu elegi como correto, como adequado, ou seja, o diferente. O nome disso é preconceito. Vamos lá no sentido genuíno da palavra. Preconceito é um sentimento
que me faz enxergar no outro uma inadequação. Então, é um conceito prévio de que, com a ideia de que eu sei o jeito certo e adequado, e aquela pessoa, aquele sujeito, aquele grupo não está se encaixando nesse conceito de adequado, portanto, é ruim, tá errado. E está errado, não se encaixando, não serve. E eu nem sei o que está acontecendo na vida da pessoa. E eu já assumo que tem algo de muito ruim porque não se encaixa naquilo que eu aceitei e estabeleci como correto. Então, quem aqui não é preconceituoso? Ninguém, né? Porque a gente tem uma mania. Temos uma mania de achar um monte de coisa sem nem sequer saber efetivamente qual que é a raiz da postura, da ideia, de tudo mais. E principalmente baseado no desejo que a gente construiu, que a gente estabeleceu, instituiu pra gente. Olha como é difícil esse trem. Mas é interessante quando a gente fala sobre preconceito, as pessoas sempre se colocam no outro patamar. Oi, Lucy! Seja bem-vinda, boa noite. A gente sempre se coloca no patamar de eu não, nossa, eu super entendo, eu super tomo cuidado. É bom prestar atenção. A Ana tá falando, a passagem do tempo me ensinou que posso aceitar o outro como ele é, sem obrigatoriamente aceitar as ideias dele. Ele é ele e eu sou eu, tá tudo bem, mas levou muito tempo para isso virar hábito, é verdade, Ana. Tem o Pierce, que é um cara fodástico, ele fala, né? Ele tem uma frase tão bonita sobre isso: eu sou eu, você é você. Eu não nasci para corresponder às suas expectativas e você não nasceu para corresponder às minhas. Eu sou eu, você é você. Se no meio do caminho a gente se encontrar, pode ser lindo. Mais que isso, não há o que se fazer. E tá tudo certo. É lindo ler, ouvir, falar. Mas na prática, como a Ana disse, é muito laborioso, porque nós somos fruto de toda uma população, uma comunidade, uma sociedade planetária extremamente preconceituosa. Nós aprendemos a classificar em certo e errado nessa dualidade que nos faz, inclusive, praticar bullying. E é tão perigoso isso. É perigoso porque a gente fala tanto que a gente quer melhorar, que a gente quer honestidade, a gente quer congruência, a gente quer ser respeitado, mas a gente não pratica. Porque o seu vizinho do lado tem uma atitude que ou faz você se sentir menor, ou faz você se sentir maculado nas tuas crenças, ou faz você perceber que existe um outro jeito de enxergar as coisas e você ainda não tinha visto, e isso te causa insegurança. E a gente aprendeu na nossa sociedade que quando a gente se sente inseguro, a melhor forma de lidar com isso é utilizar um mecanismo de defesa de agressividade. A melhor defesa é o ataque. Nós viemos dessa cultura que prega isso e faz a gente perder a noção de quem a gente é genuinamente, de que o outro é igualzinho a mim, apesar de ter um outro enredo, ter uma outra história, um outro shape, mas ele vem do mesmo lugar. Ele vem do mesmo lugar. E ele está fazendo o mesmo movimento de tentativa de desenvolvimento, crescimento e evolução. Cara,
Quando a gente para pensar nisso, não faz o menor sentido, por exemplo, você sentar em frente à sua televisão e assistir programas que essencialmente cultivam, alimentam um grupo ficar olhando um deslize de alguém, uma queda de alguém e todo mundo achar engraçado. Essa é a nossa cultura. Dar risada daquilo que a gente chama de desgraça e mico do outro. O que é isso? É uma histeria coletiva, né? Básico. Mas a gente paga, às vezes, canais para ver isso acontecer e se divertir. Olha o conceito de diversão que a gente aprende. Que dá risada de uma dificuldade do outro, de um estado diferente de ser em relação a mim do outro, é uma diversão. Como é que a gente pode ir para o lugar de consciência e extinguir a prática do bullying? Se a gente se alimenta e se nutre desse tipo de coisa, se a gente diariamente acredita que a melhor maneira de se relacionar com o mundo é competindo contra, você sabe acreditando que a gente existe aqui para um engolir o outro. Na nossa cultura, a Ana tá falando, e é verdade, é muito triste. Não existe humor sem ser cruel. Isso é muito preocupante. Eu já vi inúmeras vezes, e eu já participei também, muitas vezes, de grupinhos de falar, olhar e falar, olha que ridículo, nossa, olha onde tá com a cabeça, meu, que ridículo. Eu já tive uma experiência uma vez, há muitos anos atrás, num consultório onde eu trabalhava, em que a maioria eram mulheres e a gente estava se falando sobre coragem de sair vestido de determinadas formas, sem ter aquele corpo, principalmente mulheres, o corpo estabelecido como adequado para usar short, saia, top, blusa curta, blusa, calça apertada. E aí eu tinha visto no centro da cidade uma menina que para nossa cultura ainda existe isso, não estava no peso considerado ideal, ou seja, ela estava acima do peso considerado o saudável, que eu questiono já há muito tempo essa merda, que, né, vamos massificar? Mas enfim. E aí eu vi uma menina no centro da cidade, estava muito quente, e aí eu a vi de bermuda cotton, né, aquela bem justinha, e uma blusa bem curtinha que aparecia, e ela tinha um barrigão. Para nossa cultura, isso é quase um pecado capital. E ela com o barrigão dela à vista, sem problema nenhum, andando no meio da rua e fazendo as coisas dela. E eu fiquei parada e eu literalmente pensei, eu falei, nossa, um dia quando eu crescer eu quero ser igual a ela. Porque é muito difícil sair desse aprisionamento. É muito difícil a gente se permitir vestir aquilo que tem vontade sem em nenhum momento duvidar do próprio direito. Porque vai lá para comparação. O que uma pessoa da minha idade, da minha estatura, do meu peso, do meu classe social pode usar, pode fazer. Mas isso é convivência cultural. Não estou falando de sair pelado, né? Eu estou falando de se apropriar do direito de se expressar do jeito que faz sentido. E aí eu falei isso nessa ocasião, e aí eu fui quase crucificada, né? Vai. Você acha que alguém gosta de estar gorda? Não é uma questão de gostar. Eu acredito que tem gente que não se incomoda com isso. Duvido. É impossível. Bom, você está dizendo que no seu parâmetro, para você, é quase impossível
impossível imaginar que exista alguém no mundo que seja diferente de você e que olhe para o próprio corpo, veja que ele não se encaixa no modelo estabelecido como adequado, como a perfeita, a gostosona, tudo no lugar, e mesmo assim não se prive, não tenha vergonha do próprio corpo. Não é impossível. E eu disse, e eu acredito que seja possível. Eu vi um exemplar hoje, uma mulher completamente fora do padrão e usando aquilo que ela estava com vontade e efetivamente nem aí para os olhares que eram muitos enquanto ela estava andando. Ela estava prestando atenção nela, ela estava prestando atenção na vida dela e ela estava usando a roupa que ela estava com vontade. Estar bem consigo mesma é insuportável para os outros, é verdade, Ana. A Ana tá falando cada pérola hoje, né, Ana? Preciosa. É verdade. E aí, as pessoas ficaram extremamente incomodadas e muito desconforto mesmo. Porque é praticamente impossível acreditar numa cultura preconceituosa no planeta como a nossa, de seres humanos, que somos adestrados e aprisionados e que praticamos bullying com o diferente, acreditar que existe alguém que está rompendo com isso, que tem coragem de se bancar. É muito interessante quando a gente vai para os Estados Unidos, você vê lá muito mais pessoas que estão indo para esse lugar, né? Então as pessoas andando de bermuda, xadrez, com meia social, esticada na canela, preta, tênis branco, um chapéu de pescador andando no meio da centro da cidade e indo sentar almoçar num lugar que a gente olha e fala, nossa, mas isso não é uma roupa adequada. Aí eu me pergunto, o que é roupa adequada? Adequada para quem? Para quê? Para fortalecer o aprisionamento e para depois a gente que se permite viver aprisionado querer dar uma esvaziadinha do desconforto quando vê alguém que tem coragem, ou quando vê alguém que ainda não está tão aprisionado como eu, querer fazer aquela pessoa se sentir mal com ela porque ela tem coragem e ousadia de não sucumbir ao aprisionamento que eu escolhi sucumbir. E aí por isso a gente fala tanto na minha área que o abusador, aquela pessoa que é ácida, corrosiva, preconceituosa, extremamente machista, que pratica bullying, é a pessoa que mais sofre. Porque o ser humano só vai praticar isso com o outro quando ele está sucumbindo já a esses aprisionamentos. Isso não justifica, não estou passando a mão na cabeça, mas faz a gente entender como é que o ciclo de abuso, de preconceito se mantém e permanece. Porque só pratica quem é alvo de. Só é agressivo lá fora quem recebeu a agressividade. E não entendeu que a gente pode sair disso, que a gente pode romper com esse ciclo. Mas a preguiça emocional é tanta de todos nós que a gente prefere continuar reproduzindo. E é tão triste quando a gente percebe na prática diária as pessoas praticando sem perceber, sem se darem conta desse tipo de atitude vil, negativa, corrosiva. E aí eu volto, né? Eu estava vendo um outro programa que eu tinha falado sobre palavrão. Isso para mim é palavrão, né? Preconceito é palavrão, bullying é palavrão. E os adultos ensinando cada vez mais as crianças a agirem dessa forma. Ensinando que, olha, você não pode se relacionar com esse tipo de pessoa. E aí explicando, porque você tem uma outra origem, porque você tem outros direcionamentos, você não pode se relacionar com esse tipo de perfil. E é tão interessante quando a gente percebe isso, porque a gente começa a perceber que a gente pratica também. A gente não está isento. A gente não
não é. Eu vi um negócio, como é que é? Que compartilharam. Ai, que pessoa negativa, é corrosiva, não sei o que lá. Aí embaixo tem assim, diferente de você, né, Alecrim Dourado, que nasceu no campo sem ser semeado. Ai, a Ana tá falando, be happy, it drives people crazy. Em tradução livre, seja feliz, isso deixa as pessoas doidas, é verdade. É a melhor maneira da gente romper com esses aprisionamentos é tendo coragem, sendo ousado em assumir-se. Mesmo sabendo que a galera vai te colocar, vai fazer uma cúpula para falar de você, vai gastar o tempo dela, precioso, que ela poderia usar para o próprio florescimento, crescimento, vai gastar para olhar para a sua vida, emitir uma opinião, um achismo, dizer o que ela acha, o que ela deixa de achar, enquanto ela está lá abdicando do exercício dela. Tanto desperdício de energia. Quando a gente vê o bullying acontecendo e as pessoas que acabam sendo vítimas desse bullying, a gente também para prestar atenção que essas pessoas que acabam se tornando, indo para o lugar de alvo, também não têm uma consciência de si. Uma outra via, mas da mesma forma que é o praticante, né, do bullying. É uma falta de conhecimento. O preconceito é falta de conhecimento genuíno. É um estancamento, é uma paralisação do processo evolutivo do ser humano. Quem vai para esse lugar de preconceituoso, oi, sejam bem-vindos, tá estancado, tá paralisado, tá aprisionado e não se deu conta, não percebeu. E é só a gente olhar todos os estudos que existem por aí, quanto nós estamos ainda a anos-luz de podermos reconhecer de verdade os nossos exercícios, as nossas práticas. O quanto a gente, quando está no lugar do agredido, do que é a vítima, né, desse tipo de realidade, de preconceito, de bullying, a gente acaba sendo alvo porque a gente não se conhece, não conhece o próprio valor, ainda não percebeu que a gente tem direito. Então, sem ter consciência, eu acabo sendo um facilitador para que esse tipo de mecanismo continue acontecendo. Toda vez que a gente se dá conta de que eu não sou obrigado a permanecer nesse mecanismo, eu vou buscar ajuda. Não quer dizer que é fácil, mas cada vez que a apropriação consciente, genuíno, a gente começa a colocar os limites para os abusadores, para as pessoas que estão acostumadas à prática desse tipo de relacionar-se, a ter um impedimento. Não. Você tem que me dar um beijo. Não tenho que nada. Você sai daqui, senão eu vou chamar alguém para me ajudar. Ou então eu dou na sua cara. Eu tenho que praticar isso, eu tenho que fazer aquilo, senão eu vou perder isso, eu vou perder aquilo. E a minha dignidade? E o meu direito? Não é uma coisa assim, mais fácil, óbvio, né? E existem muitos grupos ainda que tem toda uma trajetória muito ruim, muito difícil, muito complicada e que precisa ainda de um monte de tempo, um monte de transformação na nossa percepção. Oi, Nanda, tudo bom? Seja bem-vinda. Para que a gente possa se redimir, inclusive, né, de uma série de atitudes. Mas quando a gente vai para uma outra percepção de
existência, você começa a perceber que tudo tem uma conexão, né? Eu gosto muito de ter essa observação não dual. Só existe, beijo lindona, só existe a vítima, quem faz o papel de vítima, porque existe quem faz o papel do torturador. E só existe quem faça o papel do torturador porque sempre tem alguém que faça o papel de vítima. E quando a gente faz? Quando nós, seres humanos, estamos uma hora em um, uma hora em outro? Quando a gente não tem consciência de si. Quando a gente não se conhece. Quando a gente ainda é refém do inconsciente que nos comanda. Enquanto eu não tenho noção da minha realidade, da minha natureza, do meu direito por existência, eu vou me submeter ao que quer que seja. E inclusive vou aprender que aquilo é a única opção e vou viver baseado nisso. Como é que a gente vai? Como é que a gente sai? É um movimento natural, né, que vai acontecendo de inquietação, de desconforto, que vai projetando a gente para um lugar. Eu vou prestar atenção, não é possível. Tem um filme lindo que mostra isso, mostra exatamente isso. Como é que surge a oportunidade de alguém romper com o que é estabelecido? É eu olhar para dentro e ir percebendo, tem uma inquietação acontecendo e alguma coisa tá estranha, tem alguma coisa que não encaixa. O nome do filme é A Vila, é um filme antigo, tem o William Hurt, tem o Joaquin Phoenix, é muito legal e mostra como a gente, mesmo dentro do núcleo que é super bem cuidado, aprisionador, sempre tem alguma coisa que faz você desejar romper com aquilo que está estabelecido, porque a tua alma te direciona e fala, não, tem alguma coisa esquisita aqui. A Ana está falando, eu nasci com o nariz fino e arrebitado. Após um tombo e 2 acidentes, ele ficou grande igual barbatana de tubarão. E motivo de piada. Levei 15 anos para abraçar meu nariz. Hoje ele é o meu charme. Só eu tenho. É muito gratidão, Ana, por esse compartilhar, porque isso é muito sério. Todos nós temos algo que é motivo de apontamento e de esquisitice e faz a gente ir para esse lugar de inapropriação, de rejeição, autorrejeição, da ideia de que tem algo de errado comigo porque eu tenho isso, tenho aquilo outro, tenho esse jeito, esse outro jeito. E aí a gente se faz muito mal porque nega quem a gente é em essência, o que nos compõe, né? É o tamanho do peito, é o tamanho do nariz, é o cabelo, é o formato do rosto, é o tamanho da barriga, o tamanho da bunda, é o jeito que fala e todas as outras características que a gente aprende a negar e a dizer que é ruim porque não é parecido com XYZ ou porque alguém fica apontando e fala nariz disso, nariz daquilo, orelha daquilo outro. E aí a gente aprende que isso é um jeito de se relacionar com o mundo. Consequentemente, eu aprendo a me sentir mal com quem eu sou, porque eu começo a acreditar. O filme A Vila mostra como a gente, todos nós temos essa inquietação que vez ou outra aparece de várias maneiras. E como a gente pode ir prestando atenção nessas inquietações, ou seja, uma dor de cabeça, um desconforto, um adoecimento, um mal-estar, uma agonia, uma tristeza, um negócio, você olha alguém falando, você fala, nossa, o que é isso? E aí você vir para dentro e falar, eu não sei se eu acredito nisso, eu não sei se isso faz sentido para mim, eu quero sentir dessa forma, será que existe outro jeito? E aí você vai buscar. E aí
buscando esse reconhecimento, esse autoconhecimento, você vai se habilitando de tal forma em você que você não mais aceita se relacionar da forma como você estava habituado e como aprendeu. E aí, consequentemente, você vai para o seu lugar de direito internamente e você aprende a colocar os limites devidos aos abusadores, aos carrascos, às tentativas de invasão do seu espaço. Não é uma coisa simples porque nós não somos treinados, mas é possível porque está todo mundo indo para esse lugar. Quando a gente fala sobre preconceito é bastante delicado porque é muito fácil a gente ir para o lugar só de apontamento para os carrascos e abusadores e passar a mão na cabeça daqueles que são vítimas. Só que nós todos somos, apesar de termos todo um enredo, uma trajetória, que sim, é fato, é histórico, é complicado, mas olhando sem essa visão de divisão, né, dualizada, de dualismo, ou certo ou errado, ou isso ou aquilo, a gente enxerga que tem seres humanos que estão praticando isso, né? E sim, somos submetidos? Sim, mas o que em mim permitiu que isso acontecesse, né? E aí a gente começa a perceber que existe uma série de enredamento que nutre e mantém esse tipo de relacionamento que a gente nunca percebeu. Mônica, você também falou algo sobre um filme chamado O Mínimo para Viver, lembra? Sobre anorexia? Sim, lembro, Ana, O Mínimo para Viver é incrível, é fenomenal e faz a gente parar para olhar para todo o aprisionamento que nós somos educados e o nível de sofrimento que isso causa na gente. Oi, Celita! Beijo, lindona, seja bem-vinda. E o quanto nós somos ainda reféns desse estado de dúvida de quem eu sou, da minha genuinidade, quando eu estou praticando sarcasmo, sadismo, da onde vem isso? Porque eu me senti um dia apontada, vítima de sarcasmo, e eu estou reproduzindo isso. Isso é um dos mecanismos que acontece na nossa realidade. Se eu sou açoitado emocionalmente, quando eu tiver uma chance, eu não aprendi a lidar com isso, quando eu tiver uma chance eu vou reproduzir e fazer com o outro. É só a gente olhar no nosso sistema de governança planetária. Grande parte das vezes as pessoas que dizem, criticam o que está no governo e tal, quando vão para lá fazem igual. O que é isso? É exatamente esse mecanismo que eu estou dizendo, que nós somos reféns todos. Independente de quem seja, de onde estejamos. A gente vai reproduzir a mesma porcaria. E não é diferente com a nossa prática diária preconceituosa com a vida. A gente é preconceituoso com quem tem dinheiro. A gente é preconceituoso com quem não tem dinheiro. A gente é preconceituoso com quem escolhe ficar com um tipo de pessoa no âmbito emocional, como casal, se relacionar afetivamente. Se não está enquadrado naquele modelo que foi estabelecido como adequado, a gente vai falar mal. Isso é preconceito. A Ana está dizendo, a vingança dos veteranos sobre os bichos da faculdade. É verdade, isso é a pior coisa que pode ter. Ai, como é horrível, como eu pastei no meu campus, na minha época, que as pessoas queriam porque queriam cortar meu cabelo. Eu era mais cabeluda do que eu tô hoje. Meu cabelo era maior. E eu fui lá no primeiro dia e eu tive que correr o campus. E foi um amigo meu que me salvou e ele se deu para a imolação. Ele foi meu cordeiro.
Ele falou, não, raspa a minha cabeça, não a dela. E aí eles rasparam, tiraram os tênis dele, jogaram, ele foi embora para casa sem sapato. E olha que sadismo. A Celina está falando, você que não devolve o errado, não devolve carne no supermercado. É verdade. A gente faz a mesma coisa, né? A gente fala do outro e aí a gente, na prática diária, como é que a gente age? A gente não olha o próprio rabo, né? Você dá risada lá nas pegadinhas de não sei quem, das televisão aberta? Então, você comunga com o preconceito, você comunga com o bullying da nossa existência. Você comunga e depois fala mal de quem está lá praticando de uma maneira mais agressiva. É que desse jeito é permitido. Os trotes dos veteranos, dos bichos, na verdade, é permitido, é aceito na sociedade. A gente nunca parou para perguntar se alguém se sente mal e se sente desconfortável. Hoje tem algumas instituições que sugeriram e abraçaram o trote solidário. Então, ao invés de praticar atitudes de submissão aos bichos, eles fazem os bichos irem coletar donativos para instituições, para arrecadar recursos para lugares que estão querendo fazer o bem para a população, para a humanidade. Isso é mudar a consciência coletiva. Agora, quando a gente tem toda uma massa que pratica e vai de maneira automatizada, reproduzindo essas barbáries, e aí fica olhando o outro e apontando o outro, a gente vai nutrindo essa incongruência, essa hipocrisia, como a Ana está falando. Se você não praticou uma vez na vida, então você ainda não viveu. E é verdade. Se a gente começa a olhar, ao invés de você falar, não, eu não sou preconceituoso, para um pouco, né? Não precisa ficar batendo no peito. Para e presta atenção. Será mesmo que eu não sou? Será mesmo que eu não fico tirando sarro de uma realidade diferente da minha? Será mesmo que eu dou permissão para as pessoas no mundo serem diferentes? Será mesmo que o que o outro faz, por mais estranho que seja para mim, aqui dentro de mim, eu consigo perceber que é direito dele e aquilo não é agressivo para mim? Será? Será que será que você está no lugar de patrulheiro da vida alheia? Porque se você estiver nesse lugar, você traz bullying, preconceito, com certeza. Você só não tem muita consciência, talvez. Ou às vezes tem consciência, mas ainda acha que isso é um mecanismo pertinente na nossa convivência. É tão sério isso? Aonde mora o seu preconceito? Se alguém mais esquelético tá lá se relacionando com uma outra pessoa obeso, você olha com naturalidade isso? Ou é impactante? Ontem eu fui jantar, deixa eu ver o tempo, ainda dá. Ontem eu fui jantar em São Paulo, tava morrendo de fome. Fui jantar numa padoca que eu adoro lá, e aí sentei, fizemos os nossos pedidos, tava esperando o meu pedido, de repente passou uma menina, uma mulher, né? Devia ter, acho que seus 30 e poucos,
saradaça, com uma bunda na nuca, corpão, malhadaça, de roupa de ginástica, provavelmente tinha vindo da academia lá, e ela estava vindo do buffet com uma tigela de comida dela e sentou bem perto da minha mesa com o que parecia ser um parceiro dela, também marombadão e tal, parecia um casal mesmo. Mas até ela chegar lá, eu vi de tudo. Eu vi mulheres olhando com aquele olhar de fulminância para a bunda da pessoa. É mesmo, Celita, o amor tá no espírito. Não sei lá. Eu vi mulheres olharem para a bunda daquela mulher que era uma bunda fenomenal. A bunda dela literalmente estava na nuca. Ela devia fazer muito agachamento, sei lá que outro exercício. Uma bunda pá, empinada, durinha e tal. Eu vi olhos meio assim disfarçados de homens e vi um que me incomodou muito, do garçom, que parou o que ele estava fazendo, não se controlou e olhou com um olhar que deu ânsia de vômito, porque era um olhar invasivo. Manja aquele olhar que ele esquece que ele está num universo coletivo e ele deixa só aquela intensidade animalesca dele vir à tona. Ele esquece que ele está trabalhando, ele esquece que ele está num ambiente coletivo, que tem famílias, que tem pessoas, que aquela mulher, ele não tinha direito de invadir o espaço dela com aquele olhar desrespeitoso, e me deu ânsia. E aí, olhando ao redor, tinha um monte de gente que percebeu a mesma coisa que eu. E tanto essas pessoas, inclusive eu, ninguém falou nada. Ninguém fez nada. O que é isso? A gente está comungando com aquela atitude. Não é? Eu saí de lá incomodada comigo. A minha vontade, sem dúvida nenhuma, era ir lá e dar um aguenta nele. Mas eu fiquei parada, não fiz nada. É podre isso, é podre. A Ana tá falando, hipocrisia, hipócrita, preconceituosa, já fui sim, mas hoje eu escolho olhar o outro como uma alma que tem o mesmo direito de ser que eu tenho, vigilância full time. A gente precisa vigiar mesmo, Ana. Porque eu tô dando esse exemplo, eu não fiz nada. E eu podia ter muito bem feito, chegado para ele, olhar para ele bem objetivamente e fazer, sabe? Nossa, moço, você jura que você está fazendo isso? E eu fiquei lá, permitindo. E é muito difícil a gente prestar atenção em quantas vezes a gente comunga com o aprisionamento do coletivo, pratica de maneira inconsciente a mesma barbárie que a gente está criticando lá no outro. E mesmo quem pratica o preconceito, eu procuro respeitar, porque esse é o tanto que a consciência dele comporta. Eu não mudo ninguém, mas mudo a mim mesma. É verdade, Ana. Mas é essa a proposta aqui, né? Aonde mora o meu preconceito? Se cada um de nós que está aqui, ou passou por aqui, ou depois vai assistir no canal do YouTube, esse programa, quando eu subir ele para o canal, parar para refletir onde mora o meu preconceito, a gente já faz grandes revoluções. Porque a gente começa a prestar atenção que a gente tem um monte de coisa que a gente não se dá conta. Um beijo, Celita, te amo também, lindona. E aí a gente começa a prestar atenção na prática diária. A gente começa a perceber
que diariamente a gente tem um aspecto para transformar. Que diariamente aquilo que eu enxergo lá, eu não enxergava em mim. Que essa minha prática full time, como a Ana disse, é imperativo para quem está a fim de efetivamente transformar esse universo. É imperativo. Toda vez que a gente sente dor, a gente ir para esse lugar, o que isso tem trazido de significado para o meu momento? Que dor é essa? Onde eu estou visitando ela? Aonde tem esse tipo de dor lá fora? Efetivamente fazer aquele balanço, aquele movimento, aquilo que eu percebo em mim, que é muito dolorido e difícil para mim, quando eu vejo isso lá fora, eu ir para esse lugar de consciência, não comungar com aquilo. Reconhecer o quanto é difícil, sim, e é muito mesmo. Não ir para o automático, romper com as amarras do aprisionamento coletivo, mas a gente está aqui para exercitar e se lembrar disso o tempo todo faz com que a gente fique cada vez menos prisioneiro. Reconhecer os momentos que dá uma raiva, né? Ai, que ódio, eu queria também poder praticar sem me preocupar, sem ter uma consciência. Mas aí, para onde você quer ir? Você quer mudança no universo, no planeta? Então, colega, é uma escolha, né? O que você quer de verdade para a tua vida? A consciência, a percepção nos mostra diariamente que se a gente quer melhoria, eu quero paz de espírito, eu quero me sentir bem, eu preciso praticar isso primeiro aqui. Consequentemente, isso vai ser um mecanismo de atuação com o outro. Então eu vou impactar o mundo. E é assim. Impactando o mundo, eu melhoro o lugar onde eu estou vivendo, onde eu habito. Consequentemente, eu melhoro a minha qualidade de vida. E é uma roda viva, né? Eu tenho consciência aqui, me transformo, impacto o outro, permito o outro, transformo o mundo, melhoro o mundo para mim e eu continuo me reformulando. E é sem fim. E olha só como basta a gente escolher. Eu volto a falar, pessoas que estão buscando, que são nós buscadores, né? E eu me incluo. A gente faz esse tipo de movimento que a gente faz aqui, papos, reflexões online, toda semana, toda hora, e lê, e vai fazer curso, e se habilita, e rompe com o que você percebeu que aprisionou, degringolou, e vai largando, e vai se apropriando. Esse movimento contínuo vai nos habilitando, vai nos colocando cada vez mais nesse lugar de apropriação, de transformação e de impacto objetivo genuíno no mundo. A Ana está dizendo, de vez em quando eu me pego indo na onda do grupo, aí me escuto, ei, alto lá, essa não é você, para agora e começa de novo. Eu faço isso também toda hora. Várias vezes. Entra numa onda, uma vibe, começa tal, de repente eu começo a perceber, eu falo, nossa, fui abduzida, não me dei conta. Não quero isso mais, não faz sentido. Esse aprisionamento, não, é o mesmo tipo de aprisionamento onde eu estava. Então, tudo mesmo, farinha do mesmo saco. Como falava minha filha quando era pequena, tudo saco da mesma farinha. É isso. Agora, quando a gente vai para o lugar de o sapiente, ou que é bem resolvido, ou que já está acima do bem e do mal, pronto. Você está lá no preconceito, na massa. Você está colaborando para que esse tipo de mecanismo continue acontecendo. E como é difícil, né? Como é difícil a gente olhar para aquilo que é diferente e não querer prestar atenção em como eu me sinto
e infere em vários aspectos meus, e não querer diminuir, execrar, desmerecer o outro, porque eu me senti aflito, rejeitado, excluído, com medo. Como é difícil a gente não ir para essa prática. Como é difícil a gente não ser conscientemente preconceituoso. A gente 95% das nossas ações são praticadas inconscientemente. Então ainda nós somos reféns desse inconsciente. E aceitar e reconhecer isso faz com que a gente saia desse aprisionamento. Enquanto a gente não reconhecer, nós seremos reféns. Da mesma forma que quando você não reconhece que tem algo que é desagradável, se destoa do grupo e por isso você está naquele momento nessa consciência de si como alvo do bullying, quando você vai para a sua apropriação, o bullying para, você consegue impor o limite, seja de que forma for, você põe e aquele bullying não acontece. O preconceito é a mesma coisa. E quando a gente também é a pessoa que pratica o bullying e pratica o preconceito e não se dá conta, a chave para tudo isso, não importando onde mora o seu preconceito, é o autoconhecimento, é o aprofundamento em si, genuíno e verdadeiro. Se você vai para um lugar de, eu não tenho isso, eu estou acima, você está submerso nesse movimento porque está no inconsciente, no 95% do inconsciente de percepção de quem nós somos. A Ana está falando, somos mais de 7 bilhões de pessoas sobre a Terra. É muita petulância querer medir esse tanto pela nossa régua, né? Mas é o que a gente aprende, né, Ana? É a medir esse tanto de gente pela nossa régua. Pela régua que estabeleceram, que a gente aceitou como adequação e que a gente se submeteu para pertencer, porque achou que não tinha direito, ou não aprendeu, ou não teve coragem de romper, e aí quer submeter o outro também. É aquele movimento, né, cíclico. Eu fui obrigado a me reprimir, a dizer não para a minha essência, então quem que o outro acha que pode ser petulante de não se submeter como eu? Não, tem que ir para a manada. Então aí eu pratico o preconceito, eu sou o acusador, eu falo mal, eu sou o que pratica o bullying, porque eu não tenho coragem de romper com esse aprisionamento que me submete. Eu volto a dizer, o Jung e o Carl Rogers falam coisas nesse sentido de maneiras diferentes. O Jung diz, tudo aquilo que você nega em si te submete. O Carl Rogers diz, quando eu me aceito como sou, eu me transformo. Antes disso, não. Então, a solução para diminuir essa baixaria, essa inconsciência e essa programação de tortura ao outro para aliviar a tortura que eu aqui estou submetido, é você se conhecer. É você olhar para dentro, é você se desbravar, tomar conta de si, descobrir nesse universo tão vasto, preciosidades tamanhas que vão te apropriando, você vai se apropriando da sua natureza humana, porque se não fosse para a gente não ser humano, a gente não estava aqui, a gente estava em outro lugar, é para ser humano, terráqueo, então a gente veio para cá. E aí a gente vai para esse lugar de transformação. Tá bom? O Instagram tá me avisando que acabou. Espero vocês semana que vem, aqui no Papos Reflexões Online, de novo, terça-feira, 20h30, no mesmo bate-canal. E depois lá no meu canal do YouTube. Se inscreve lá, Mônica Salomão. Te espero. Beijo, beijo, beijo. Gratidão por hoje. Uma excelente